Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização do nosso canal e vamos ficar com mais uma análise da obra neoclássica do período neoclassicismo francês. Hoje vamos ficar com a análise da obra de Jacques-Louis David, A Morte de Marat. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização. Quero pedir já desculpa porque a minha voz hoje não está a ser assim a 100%, não sei porquê, deve ser por cantar mal e muito. Se há coisa que eu adoro é cantar e canto mal que dói, mas exagerei. Fiz uma viagem de automóvel e gosto de cantar enquanto vou de carro e pronto, olha, é o que dá. Então agora estou assim um bocadinho com uma voz estranha, mas acho que dá para perceber o que eu digo, portanto vamos lá. Hoje vamos ficar com a análise da minha obra preferida de Jacques-Louis David. Na verdade está empatada com o Rapto a intervenção das Sabinas. Já estava a pensar no Rapto das Sabinas do Poussin, mas não. Estamos em neoclassicismo. Mas hoje vamos ficar com a análise desta obra. Esta é uma obra-prima de Jacques-Louis David, A Morte de Marat, uma obra realizada em 1793. Está na Royal Museum of Fine Arts, na Bélgica, em Bruxelas, e podemos ver esta obra lá. A Morte de Marat é uma revolucionária obra de Jacques-Louis David, e é revolucionária em dois sentidos. Primeiro, ela comemora um mártir, um herói da Revolução. Esta obra foi pintada durante o período mais sangrento da Revolução Francesa e é, assim, um tributo ao seu mais brutal, um dos mais brutais revolucionários franceses. Mas também é revolucionária por representar um evento contemporâneo. Muito antes desta obra, toda a grande obra de Jacques-Louis David nos mostrava quadros históricos. Portanto, ele colocava mensagens dos seus dias, mensagens revolucionárias, em acontecimentos do passado, da história da Grécia, da história de Roma, nomeadamente. Aqui não, aqui ele está a pintar um acontecimento que acabara de acontecer. Portanto, algo muito atual. A morte do seu amigo, do jornalista e revolucionário Marat. Portanto, estes dois elementos tornam esta obra tão especial e única dentro da iconografia de Jacques-Louis David. Em 1793, uma jovem mulher aristocrática esfaqueava um jornalista parisiense. Ele chamava-se Jean-Paul Marat e no seu banho. Isto cria um mártir da Revolução Francesa. Logo após a morte de Marat, os amigos chamaram o David, que também era um revolucionário, e pediram para ele transformar a morte deste homem que era... Muitas vezes havia pessoas... Ele não era uma pessoa fácil. Havia quem o amasse perdidamente, como os mais pobres, os mais desfavorecidos, e quem o odiasse, portanto, todos os monárquicos e também todos os moderados. Era uma figura que causava pouco consenso. Então é pedido a Jacques-Louis David para pintá-lo e transformá-lo num mártir. Numa peça de propaganda política. Assim, David transformou a morte do seu amigo em propaganda política. A jovem que o matou chamava-se Charlotte Corday e matara o deputado da República e jornalista Marat quando este estava no seu banho a ler o jornal. Era 13 de julho de 1793. Marat era muito conhecido em Paris. Ele era um dos mais populares e também um dos mais brutais revolucionários. Os pobres, cujos direitos ele defendia, adoravam-no, e os monárquicos odiavam-no. Os membros mais moderados da Revolução opunham-se aos seus métodos, em especial às suas ações no massacre de setembro. Durante a Revolução Francesa, muitas pessoas acham que só a monarquia foi declarada, condenada à morte. Mas não, morreu muita gente na guilhotina. E muitos deles não eram sequer aristocratas, eram apenas moderados. Portanto, havia revolucionários mais fervorosos, que eram os jacobinos, que defendiam a morte de quase tudo, e depois havia os revolucionários mais moderados, que sim, defendiam a morte do rei, mas queriam manter as coisas por aí. Queriam, a partir de agora, vamos então... Não estou a dizer quem é que estava certo, porque, enfim, a história precisa de tudo. Mas havia aqui muitas facetas. O Marat era dos mais brutais, mas também era dos mais amados. Marat e David tinham eles próprios votado na morte do rei na guilhotina.
David então transformou a morte de Mahat e o seu funeral numa campanha política ostentosa. Portanto, muito pouco consensual em vida, muito odiado por muita gente, depois de morto tornou-se amado por todos. O funeral foi assim um espetáculo, tudo organizado pelo Davi, porque o Davi ele organizava todas as cerimónias de celebração da Revolução. Tudo o que era festas ele fazia. E ele fazia-o muito bem, ele tinha o olho para a propaganda. Portanto, nu da cintura para cima, o Davi colocou Mahat numa antiga igreja para que a população de Paris pudesse ver a ferida fatal. Em frente a ele foi colocada a sua banheira e a caixa de madeira que lhe servia de mesa. Estes objetos estavam dispostos como se fossem relíquias sagradas, e isto tudo dentro de uma igreja. Durante o funeral, que terminou no panteão, um canhão disparava a cada 5 minutos. Após o funeral, Mahat era um mártir, um símbolo da revolução. David, com esta obra que decidiu pintar, tornou o assassinato na banheira numa extraordinária obra artística e também propaganda política. O Mahat tinha nascido na Prússia, a sua mãe era suíça e o seu pai um antigo monge da Sardenha. E do pai ele herdou uma enorme vontade de pregar e de educar. Ele era um excelente aluno, muito inteligente. Ele dedicou-se aos estudos, mas ao mesmo tempo que ele estudava, ele era sempre preterido, apesar de ser muito melhor aluno, por alunos que não eram tão bons, mas que vinham de boas famílias, de famílias ricas. Isto vai criando uma mágoa enorme de Mahat contra o sistema, que é um sistema que protege os idiotas, desde a hora que sejam ricos. Quer dizer, nenhum rei era conhecido por ser assim muito inteligente. Para ser honestos. Portanto, e ele vai se tornando cada vez mais radical no seu pensar. Ele acha que as pessoas têm que ganhar, seja o que for na vida, por mérito e não por nome, e não por dinheiro, e não por convenções políticas. Estão a ver onde é que ele estava a chegar? Ele era um revolucionário por excelência. Ele estudou medicina, estudou física, escrita e teatro. Apesar de ser brilhante, era extremamente pobre, injustiçado e discriminado. Em Paris, durante a Revolução, fundou o jornal L'Ami du Peuple, o Amigo do Povo. Ele usava este jornal para espalhar os seus ideais, para defender os direitos das pessoas, para acabar com a superioridade dos monárquicos, para mostrar a quantidade de injustiças que era feita. Obviamente que ele era tudo menos popular entre as pessoas com poder. Ele denunciava os escândalos dos poderosos. Portanto, esse tipo de pessoas nunca é muito bem visto. O povo, por seu lado, adorava. Ele era um iluminista, portanto, ele defendia aquelas ideias de a justiça deve ser igual para todos, independentemente do teu último nome. Então, não é? As únicas pessoas que têm que ter poder sobre as outras têm que ser eleitas pelo povo, não é poder divino. Portanto, tudo isto era uma maravilha na altura. Claro que o Mahat combatia não só a monarquia, mas também os revolucionários mais moderados. Isto ganhou-lhe inimigos de ambos os lados políticos, resultando em que o seu jornal tenha sido repetidamente banido e ele tenha sido perseguido. Após a morte do rei, Marat escreve que só uma ditadura pode ajudar a crise política na revolução. Na verdade, ele até tinha toda a razão, porque ele estava a prever o que ia acontecer, não é? Porque depois da Revolução chegou Napoleão ao poder, que era um ditador dos piores. Os franceses não gostam que a gente diga isto, mas pelo amor de Deus, o homem andou a invadir tudo o que era país, a roubar tudo e mais alguma coisa. Também foi lá para Portugal, não é? O Porto, que até lá está escrito no Arco do Triunfo, que eles entraram pelo Porto, mentira, não entraram coisa nenhuma. Mas pronto, veio um ditador para acalmar as coisas, que é sempre uma boa solução. Oh. Bom, apesar de ser brilhante, foi a sua morte que tornou a figura controvérsia em mártir amado. David pintou-o aqui com uma face gentil. David queria passar a imagem da face sublime do heroísmo e da virtude. David tinha visitado Marat na véspera da sua morte e encontrou-o no banho com a caixa de madeira ao lado. Assim, David decidiu pintá-lo como o tinha visto pela última vez. Na verdade, Marat estava severamente doente, ele tinha muita febre. Ele tinha uma doença de pele. Portanto, ele não é nada disto que está aqui na imagem. O Jacques-Louis David e todo o período neoclássico prima pela idealização. É um retrato idealizado. A pele dele tinha muitas manchas, ele tinha muito mau aspecto, ele estava muito magro, não conseguia comer, tinha dores horríveis. A única coisa que o acalmava era tomar banho, portanto ele passava o dia praticamente de molho. Ele usava vinagre, portanto ele punha vinagre nos panos brancos e depois enrolava assim à volta da cabeça para acalmar, provavelmente a comichão, não é verdade? Claro que ele aqui está, com uma pele brilhante, linda, jovem, uma bela pele até, e com um ar sereno. Na realidade ele era muitíssimo doente.
Mahat, nestes últimos tempos da sua vida, deslocava-se entre o banho e a cama, com panos regados a vinagre à volta do corpo, não comia e só bebia enormes quantidades de café forte. Assim, o David opta por retratar, em vez de um homem doente, um homem com muito melhor aspecto, de forma a causar admiração. O pintor removeu todos os sinais de doença, especialmente da pele, e colocou a banheira num espaço imaginário. Na realidade, a banheira estava junto a uma parede com papel de parede com colunas pintadas. Este seu espaço escuro, que ocupa quase metade da obra, aponta para a frugalidade da vida de Mahat e sugere que o espaço ocupado por Mahat é, na verdade, a própria eternidade. Isto é algo que Davi vai buscar à arte medieval. Aliás, muita desta obra remete-nos para uma iconografia medieval e religiosa. Portanto, nós temos aqui uma pose que é muito habitual vermos nas pietás, do corpo de Cristo sem vida. Ele vai buscar estas poses, vai buscar toda esta iconografia religiosa, mas depois coloca o Mahat. E isto tudo provoca uma sensação semelhante nas pessoas que estão a ver, semelhante a um quadro religioso, não é? Mas um tema não religioso. Portanto, é muito interessante perceber isto que o David aqui fez. David coloca uma carta onde se lê: deem esta nota bancária à mãe de 5, cujo marido morreu defendendo a pátria-mãe. Esta carta foi obviamente uma invenção do pintor, pois que depois da morte de Mahat houve um inquérito e existe uma lista com todos os bens que estavam na sua posse e em lado nenhum existiu esta carta. No entanto, isto é um acrescento de Davi para mostrar o quê? Para mostrar o tipo de pessoa que Mahat era. Era uma pessoa que era caridosa, ajudava aos outros ao ponto de não ficar com nada. Por isso é que ele tem uma caixa de madeira em vez de uma mesa, porque ele tudo o que tinha oferecia aos outros. Esta é a ideia política que o David está aqui a passar. Na verdade, a carta usada por David é para enfatizar Mahat como grande amigo do povo. Temos também, se repararem, um remendo no pano, no canto inferior esquerdo, mais uma vez, a enfatizar a magnitude e a generosidade. Tudo estava, nada ficava para si. A pose escolhida por David é muito efetiva, o braço está desfalecido e pendurado, a cabeça caída para o lado e o corpo meio voltado para o espectador. Era uma pose usada por séculos para retratar o corpo de Cristo, como já falámos. Aqui David explora a ressonância dessa imagem no imaginário público. A assassina não faz parte da composição, mas ela está presente. Porquê? Porque temos a faca que está caída no chão. Na carta que Mahat segura na mão, podemos ler o seguinte: 13 de julho de 1793. Marie-Anne Charlotte Corday ao cidadão Mahat. É suficiente que eu me sinta infeliz para que eu tenha o direito à tua bondade. Mahat nunca recebeu tal nota, mas Charlotte tinha uma nota similar quando ela foi presa. Na verdade, ela bateu à porta e disse que andava a recolher assinaturas para qualquer coisa revolucionária. O Mahat deixou entrar e depois ela matou. A jovem Charlotte, muita gente, eu acho graça a isto, dizem, era uma monárquica. Não era. Ela, na verdade, era de uma família pobre. Era uma família pobre, mas nobre. O seu irmão e o seu noivo foram executados na guilhotina, o que a levou a fugir e a revoltar-se contra a República, porque ela era uma republicana desde o início, portanto ela também era revolucionária. A 9 de julho de 1793, ela comprou uma faca e começou a perseguir Mahat. Publicamente não conseguiu matá-lo, pois devido à sua saúde debilitada, ele pouco saía de casa. Assim já a Charlotte foi bater à sua porta, Mahat ouviu a sua voz, achou que ela era uma pobre a recolher assinaturas e mandou-a entrar. Ela foi presa imediatamente depois de o matar e 4 dias depois foi condenada à morte. Ela explicou ao tribunal que ela e a família sempre foram apoiantes da República e que as ações de homem como Mahat estavam a devastar o país. Após ser morta na guilhotina, também ela se tornou parte da propaganda política. Também a Charlotte virou uma mártir, só que era uma mártir para os monárquicos e para os revolucionários moderados. Há aqui muita política à volta de tudo isto. Na verdade é uma tragédia, mas com muita política. David colocou uma modesta dedicatória na obra. Na caixa de madeira podemos ver para Mahat David. O seu nome é, no entanto, quase do mesmo tamanho do nome do herói da Revolução. E ele datou a obra como Ano 2. Porquê? Porque depois da Revolução, os revolucionários decidiram criar um novo calendário, o Ano 1,
Começava numa revolução, portanto este era o ano 2, era o novo calendário dos revolucionários franceses. Em outubro de 1793, a obra foi exibida e em novembro David entregou a obra à Convenção Nacional, onde foi exibida na parede. E claro que depois com Napoleão e depois com a volta dos monárquicos, a obra andou por ali, mas agora pode ser vista em Bruxelas. Ok, então é assim, é uma obra com um significado político muito forte. É uma obra que é o retrato do seu tempo. É uma obra que pega num acontecimento trágico de um revolucionário que foi morto e que o eleva em mártir de uma causa, não é? E é também uma obra extremamente inteligente. Este dar o espaço de infinidade ao que está por trás do Marat, esta ideia de colocá-lo numa pose que é muito associada à iconografia religiosa, portanto, tudo isto é de um brilhantismo enorme. É uma obra diferente das outras obras do Jacques-Louis David e é uma obra diferente de todas as obras em geral que tinham sido feitas até aqui. Por isso é que eu gosto desta obra, porque ela marca aqui um ponto de viragem. Se foi bom ou se foi mau, se eles tinham razão, se não tinham, isso ficou no passado, é história, as revoluções são necessárias. E depois os períodos de calma também. Mas é realmente uma obra que se transformou e que foi pintada já no intuito de ser usada como propaganda. O poder da imagem, o poder da política e da arte na política, tudo isto são coisas que nós somos quase obrigados a refletir quando olhamos para uma obra destas, não é? Isto não é para criar simpatia pelo divino, como era muita da arte que analisámos até aqui, agora é a arte em causa de uma causa, não é? Pronto, esta foi a análise de Marat, de Jacques-Louis David. É uma obra interessantíssima de se analisar. Nós vamos continuar com mais atualizações nas próximas semanas, com mais análises de obra. Não vamos só analisar obras de Jacques-Louis David, só que é difícil porque ele é tão bom. Tem tanta coisa que é assim um mundo, não é? Eu também estou a preparar um vídeo acerca da vida dele, porque ele também é uma pessoa muito interessante, a sua vida em si, em tempos de revolução, não é? Acontece muita coisa. Mas pronto, por hoje é tudo. Nós voltamos na próxima semana com mais atualização. Até lá, fiquem bem. Não se esqueçam de deixar um comentário simpático, fazer gosto no nosso vídeo. Os nossos vídeos não são distribuídos. Enfim, arte. Estamos sempre no fundo da lista de toda a gente. É uma tristeza. E então, se quiserem apoiar o canal, podem se tornar membros do Clube Criarte. Basta clicar no botão que fica aqui por baixo que diz aderir, ok? Por hoje é tudo. Eu sou a Sara. Fiquem bem e vão ver uns quadros ao vivo. Tchau!